tava contando aqui uma história sobre plantar a lua. Quem sabe o que é plantar a lua? Obrigada, Cris. Funcionando normal, beleza. E aí, quem é que sabe o que é plantar a lua? Fala pra mim aí, bora, go, vamos animar essa live. O que é plantar a lua? Homens que estão aí sabem? Eu duvido que vocês fazem ideia do que seja plantar a lua. E aí, quem é que sabe? Contem pra mim, porque eu até então, até antes de estudar muito sobre alguns assuntos relacionados aos ciclos femininos, eu também não sabia. Então, se você não sabe, fica de boa. E aí, quem é que sabe o que é plantar a lua? Vocês sabem, gente? Não tem ninguém aí que vai me contar essa história? Seja sempre você diz que não sabe. Fátima que entrou agora. Fala aí pra mim, gente, o que é plantar a lua? Eu acho que quando eu falar, vocês vão ficar meio horrorizada. Conheço minhas seguidoras. E meus seguidores também. Gente, plantar a lua nada mais é que... Vocês estão preparados? Vocês estão preparados antes de tudo? Vocês têm que estar preparados. Não é pra ficar olhando com nojo, nem nada. Vocês estão prontos pra saber? Vou falar, hein? Vou falar, hein? A Vilma mandou uma luazinha ali. Pronto, a Jeane respondeu por todo mundo. Tá todo mundo pronto? Eu vou contar então o que é plantar a lua. Gente, plantar a lua nada mais é do que regar as plantas com sangue menstrual. E aí? Arrochei. Milady disse que ia tirar foto da lua e plantar no vasinho de terra. E aí, o que vocês acharam? Eita. Eu sabia que vocês iam reagir assim. Eu conheço meus seguidores. Gente, plantar a lua é um procedimento de fertilidade. Aquele sangue que tem no nosso útero é puro. Como eu disse pra vocês antes da live travar, aquele sangue estéril, tudo que tá no nosso útero, parece estranho, mas depois que você se habitua, que você entende os processos, começa a estudar sobre meditação, sobre energia, sobre misericórdia, minha nossa. Eu sabia que vocês iam ficar assim, mas eu tinha que falar pra vocês. Fiquem tranquilos, respira. Ainda perguntei se vocês estavam preparadas. Eu conheço vocês. Vocês pensam que eu não reparo em vocês, que nós somos 64 mil, mas eu reparo em vocês. Quem participa das enquetes, eu já conheço muito bem. Tadinha dos meus cactos. Ó, desafio. Vocês confiam em mim? Gente, vocês têm que confiar. Olha o tanto de vídeo, tanto de coisa que eu já falei lá no feed. Só coisa produtiva. Eu preciso de alguém que aceite fazer o desafio de plantar a lua. Quem vai aceitar? Quem vai fazer o desafio de plantar a lua junto comigo? É diluir o sangue do primeiro dia da menstruação. O ideal é que seja feito com coletor. Com coletor menstrual que eu mostrei pra vocês. Com o coletor, o sangue sai puro. Não passa pelo canal vaginal. É um adubo, sim, claro que é um adubo. Não passa pelo canal vaginal, quero dizer, né? Escorre, ele passa pelo canal vaginal, mas ele não vai escorrer, não vai entrar em contato direto com o ar que dá aquele odor, que fica um tanto de tempo em contato com o ar e dá o odor do sangue. Mas o sangue, gente, acreditem em mim, vocês não vão levar fé em mim não, o sangue é puro. Eu preciso de alguém que aceite o desafio de retirar um pouquinho desse sangue, tem que ser com coletor menstrual, diluir em água e regar as plantas. Quem aceita o desafio? Nossa, eu não tenho uma seguidora que confie em mim. Não é possível que no meio de 64 mil, a maioria é mulher, 90% do público é mulher, 10% é homem. Alguém aceite o desafio aí de plantar a lua. Até o final dessa live eu vou convencer vocês a plantar a lua. Pode ter certeza disso. Não fiquem apavoradas. O sangue da menstruação é um sangue puro. Olha, Clau disse que vai fazer. Vai fazer o desafio, Clau? Ai, achei!
aceitou o desafio. Clau, então nós vamos conversar depois. Vou até organizar um brindezinho aí que a Clau acreditou e vai regar as plantas aí com o nosso sangue. Gente, o nosso sangue é puro. O que eu quero dizer com vocês com toda essa conversa aí de plantar a lua? Que esse procedimento é um procedimento de fertilidade. Por que o desafio? Porque quando você plantar, quando você diluir um pouco de água e plantar mesmo, regar as plantas com o seu sangue, vocês vão perceber, principalmente samambaia, elas crescerem, ficarem floridas, elas ficarem enormes, saudáveis. Mas isso vocês só iam perceber se vocês aceitassem o desafio. Pera aí, gente, só um pouquinho. Só um instante. Só um instantinho. Pronto. Então, a depender da intensidade, já que é puro, dá pra fazer um oral. Também não é pra tanto, né? Também não é pra tanto. Você chupa o sangue de outra pessoa quando tem um corte? Não é pra tanto, né? Plantar a lua significa fertilidade. É diferente de fazer um sexo oral no período menstrual, né? Vamos ao bom senso aí. É um sangue puro de fertilidade. Não é um sangue puro pra gente, né? Vampiro doidão. Isso é coisa de vampiro. Vamos falar dos assuntos sérios agora. Brincadeiras à parte. Minha sócia entrou na live, Andréia. Desafio pra ti, plantar a lua. Pra mim é um vampiro. Andréia, o desafio é plantar a lua. Você aceita o desafio? Plantar a lua é regar as plantas com sangue do primeiro dia menstrual. Do período menstrual. Bom, eu ensinei pra vocês as praticidades do coletor, que quando introduz, ele fica lá em cima no colo uterino e recebe todo o sangue. Quando você retira, livre de assaduras, livre do odor do absorvente, livre do desconforto, você pode ir à praia. Quando você utiliza, a depender do coletor, que tem um coletor redondinho, eu vou postar a foto amanhã nos stories pra vocês, que dá até pra transar com o coletor, sem entrar em contato com o sangue. Não posso. Pode sim! Todas nós deveríamos fazer isso, inclusive. Mas o DIU não impede você de utilizar coletor nem plantar a lua, não, mulher. Vocês sabiam que na vida toda nós ciclamos quando nós não interrompemos através de anticoncepcional hormonal 450 vezes? É, mais ou menos 450 vezes nós ciclamos durante a vida inteira. E nós liberamos durante esse período 22 litros de sangue. Então quem respondeu aí na enquete que a gente libera aí meio litro de sangue todo mês? Não, nós liberamos entre 30 e 80 ml. Até 100 ml tá normal. Mais do que 100 ml já é um motivo para se preocupar. Então, mais uma vez, como é que a gente faz esse cálculo? O absorvente, vamos lá, vou falar para vocês agora quanto cada um deles. Você menstruou mais tarde, Vilma? Quem menstrua mais tarde, com 14, 15 anos, a tendência é chegar na menopausa mais tarde também. Olha, vamos lá para as quantidades. Menarca é a primeira menstruação. E o climatério é quando ela começa a falhar, que é lá mesmo por volta dos 50 anos. É, Vilma, então que bom que você está ciclando aí ainda, significa que os seus ovários estão bem saudáveis, seu útero está bem saudável, que você ainda continua ciclando. Então o absorvente mini, ele comporta 3 ml. Copiado? O absorvente mini comporta 3 ml. O absorvente super, que é aquele OB, 12 ml. O absorvente noturno, entre 10 e 15 ml. E o coletor menstrual, 20 ml. Então, por aí vocês podem medir mais ou menos
através da quantidade de absorvente que vocês utilizam durante o ciclo, mais ou menos qual a quantidade. Mas o ideal é utilizar o coletor, que pega 20 ml, e aí você sabe. E o fogo também, com certeza. Então, quantidades, vou repetir, mini 3 ml, super 12 ml, absorvente externo comum 5 ml, noturno entre 10 e 15 ml e o coletor menstrual 20 ml. Deixa eu ver aqui qual é. Por que a gente precisa ciclar? Qual é a importância de manter o nosso corpo em constante ciclo, em constante transformação hormonal? Porque quando nós eliminamos essa possibilidade do nosso corpo, seria a mesma coisa de você dizer, eu caminho pouco, tenho 2 pulmões, vou eliminar metade, vou trabalhar com um pulmão só. Seria a mesma coisa disso. Por quê? A menstruação é um sinal vital do corpo, juntamente com os outros sinais vitais. Respiração, batimentos cardíacos, temperatura e pressão arterial. Então, a menstruação é o 5º sinal vital. Então, se o seu ciclo está funcionando certinho, em quantidades certinhas, é um ciclo que está regular, isso significa que os seus níveis hormonais estão também regulares. Agora, se você elimina o ciclo através de um contraceptivo hormonal, como é que você vai saber? Qual é o parâmetro que você vai ter? Com o que você vai conseguir comparar? E como eu estava dizendo um pouquinho antes, quando a gente elimina... Isso, manda uns corações pra mim aí, que eu sou carente de coração. Quando a gente elimina a possibilidade do ciclo com o anticoncepcional, nós não temos variação hormonal. O hormônio fica sempre... Ó, os corações chegando. Que lindas! Quando a gente elimina essa variação, o que acontece? A nossa libido não tem grande... Tá morta sem sinais vitais, pois é. Quando você elimina, dona Andréia, o ciclo, não há transmutação hormonal. E quando não há transmutação hormonal, a sua libido vai continuar sempre na mesma linha. O corpo não vai fazer aquele paranauê todo da ovulação. Porque quando nós estamos ovulando, eu não sei se vocês já perceberam, que nós estamos mais ativas, estamos ali mais taradas. Vocês já perceberam isso? No período do mês que você estiver mais ativa, com a energia mais alta, pode saber que você está ovulando. Pode saber que você está ovulando. Então, se não quiser engravidar, usa preservativo. Porque se você estiver bem tarada, se estiver com muita vontade, muito tesão, pode saber que está ovulando. Fora as pessoas que disseram que também que durante a menstruação mesmo também sente. Teve uma pessoa aí que disse que não gosta de menstruação porque dá vontade de transar. Quem foi que falou isso aí? Teve uma pessoa que falou isso. Agora os corações estão chegando. Agora vale a pena até continuar falando com vocês. Então vocês entenderam a importância do ciclo para libido, mas não é só para libido. Por quê? No nosso corpo, um pouquinho de biologia agora, rapidinho, tá? Só um pouquinho de biologia, só para vocês entenderem. Só para vocês entenderem, um pouco de biologia. Aí, ó, quando tá ovulando, fica... Pois é. Pouco de biologia agora. Quando nós estamos num período em que o nosso corpo, ele transmite essa coisa Peraí, volta lá. Nós estávamos falando sobre estrogênio e progesterona. Esses são 2 hormônios que regulam outras partes, têm receptores por todo o nosso corpo. Não são hormônios exclusivos uterinos. Vocês entendem? Então, eles têm outras funções além de preparar o útero para a gravidez. Mas que funções são essas? Eu separei algumas aqui para falar para vocês, que eu achei super interessante. Quais são os receptores que nós temos desses hormônios? Constituição dos ossos. Ossos saudáveis dependem também da progesterona e do estrogênio. Regulação da oleosidade da pele. Resposta sexual, que eu falei sobre libido.
regulação da glicemia, moderação do humor, proteção contra células cancerígenas, entre outros. Então, quando você priva o seu corpo de progesterona e estrogênio, nós estamos privando desses receptores e dessa carga hormonal que regula todas essas coisas que eu disse aqui. Regulam ossos saudáveis, oleosidade da pele, proteção contra células cancerígenas. Então isso é muito sério. Por isso é importante ciclar. Por isso é importante permitir que o nosso corpo passe por esse processo. Mas o que... Aí a gente para pensar. O que eu não gosto no processo? Ah, eu não gosto de cólica. Quem é que sente cólica aí? Respondam pra mim, sim ou não? Vamos falar sobre a cólica agora. Quem sente cólica? Que eu vou ensinar algumas coisas sobre ginecologia natural, que tem inclusive no material de apoio que eu vou passar para vocês amanhã nos stories. Eu vou passar um livro de ginecologia natural que explica tudo sobre esses ciclos que nós estamos falando essa semana. É um material complementar e de referência que fala também sobre essas questões que eu disse para vocês da progesterona e do estrogênio. E aí, quem é que sente cólica? Gente, eu tô bebendo água pura. Não é nenhuma bebidinha hoje. O que acontece com algumas mulheres quando inibe a ovulação, quando o remédio inibe a ovulação, mais ou menos, Érica respondeu aí. Quando o remédio inibe a ovulação, o corpo entende que a parte da libido pode ficar adormecida. Entendeu? Então, a libido ela fica estática. Isso acontece com algumas mulheres, não é com todas, tá? Responderam aí? Só vi aqui 2 pessoas respondendo se sente cólica ou não. O restante é tudo homem que tá assistindo? Obrigada pelos corações. Então, vamos falar sobre cólica. Nós já falamos aí, né, sobre quantidade normal, que é 30 a 80 ml, para vocês medirem aí. Já falei da quantidade que cada um dos métodos absorve. Falamos sobre muco cervical, que é diferente de corrimento. Pouca cólica, a Cláudia falou que sente. Coágulos. Quem tem coágulos aí? Ah, André não sente nada de cólica. Quem tem coágulos? Coágulos são aqueles pedacinhos que vêm junto com o sangue da menstruação. Eu acredito que a maioria tem, porque é perfeitamente normal. Aquilo é o tecido do endométrio que foi descamado. É aquela caminha mesmo do bebê. É o pedacinho de tecido. Não sei se a Erika tá falando sobre menstruação, sobre... Às vezes... Olha, quem tem coágulos? Os coágulos são resultado de partes do tecido. Significa que você tinha muito estrogênio, Andréia. O hormônio do estrogênio, ele torna o sangue mais espesso. E aí provoca aqueles coágulos. Entendeu? Mas é perfeitamente normal. Porque aquela caminha do útero para receber o bebê não é feita só de sangue. Quem tem o hormônio mais progesterona, o sangue é mais fluido. O sangue é mais fluido. Eu também, eu tenho poucos coágulos, mas tenho. Eu tenho também. Teve uma seguidora hoje que mandou pra mim um direct falando que ela tinha coágulos enormes, parecia um bife de fígado. Mas os coágulos pequenos são perfeitamente normais. Só significa que você tem mais estrógeno. Certo? Pronto, vou voltar aqui para as cólicas menstruais que vocês disseram que tem um pouco. A maioria disse aí que tem pouco, quase nada, e teve 2 pessoas aí que disse que tem. Então, para as pessoas que disseram que tem,
As cólicas, elas podem ser eliminadas através da nossa alimentação. Tudo tem a ver com a nossa alimentação. Inclusive, quem me acompanha... Pois é, Andréia, nada mais é do que estrógeno. Perfeitamente normal. Nunca sofreu com isso. Eu tô fazendo um processo de desintoxicação alimentar e eu vou falar pra vocês aqui, através dos stories, como foi o meu período menstrual. Porque eu sinto muita cólica, né? Isso por conta da alimentação desregrada. Eu como muita fritura, bebo muito refrigerante. Eu sempre tive uma alimentação muito desregulada, comia fora de hora. Então tudo isso reflete, para quem disse aí que sente cólica, tudo isso reflete nas toxinas do nosso corpo que são eliminadas através do sangue menstrual. Então, para eliminar, o útero precisa contrair. Quando ele contrai é que nós sentimos a dor. Então, muitas toxinas, elas influenciam durante esse processo de eliminação. Você tá com a pele linda. Ô, amiga, é o filtro. Mas tem a ver também com a alimentação. Tudo que a gente come. Isso deveria ser até algo instintivo, né? Natural. Tudo que a gente come reflete em diversas áreas do nosso corpo. O nosso cabelo, a nossa pele, as nossas unhas, o nosso humor, o nosso intestino. Então, nós temos que dar uma olhada melhor para a alimentação. Vou deixar gravada, Érica? Pode deixar. Então, eu separei aqui algumas coisas que podem nos ajudar para que nós não tenhamos cólica. O que acontece? Vou voltar lá para a biologia rapidinho de novo. O nosso corpo, durante o período, digamos assim, 7 dias antes da gente menstruar, propriamente dito, ele começa a produzir uma substância chamada prostaglandinas. Essas substâncias, elas ajudam na contração uterina para poder eliminar. E isso, beber bastante água. Obrigada, viu, Érica? Hidratação. Isso é muito importante. Então, quando o corpo produz ali entre os 3 dias antes de você menstruar, produz essas prostaglandinas. Essas substâncias é que provocam as contrações uterinas. O que acontece é que algumas mulheres produzem mais prostaglandinas do que outras. E essas substâncias que provocam a cólica. Por isso que eu disse no início que nós podemos amar o nosso ciclo desde que nós eliminemos as coisas que nos prejudicam durante o ciclo. Por exemplo, se é a cólica, nós vamos quebrar a síntese de prostaglandinas através da nossa alimentação. Até quem toma remédio, que eu não indico remédio nenhum para ninguém, que existe toda essa indústria farmacêutica aí que incentiva a gente se enfiar de remédio anticoncepcional, remédio para cólica, quando na verdade nós podemos simplesmente nos tratar de forma natural. E vou deixar um e-book para vocês que fala justamente para quem tem muita dificuldade. É tudo uma questão de conhecimento, né? Aquela passagem bíblica que fala assim, é muito certa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a nossa alimentação, durante o período pré-menstrual, influencia muito no nosso conforto ou no nosso desconforto. Então, o que acontece? Quem toma remédio para cólica, se optar pelo remédio, eu vou passar algumas coisas de ginecologia natural. Mas se você optar pelo remédio, toma um remédio 3 dias antes da menstruação. Porque aí você vai eliminar a síntese das prostaglandinas que provocam as cólicas. Não adianta a gente tomar no dia, porque aí a gente ainda vai ficar algumas horas ali, ou no primeiro dia com cólica. Porque mesmo tomando remédio, sente a cólica. Eu não sei se acontece com vocês. Então, para eliminar a cólica, eliminar a síntese de prostaglandinas. E como é que a gente elimina a síntese de prostaglandinas, a produção dessa substância do nosso corpo? Tomando o anticoncepcional, você vai inibir acne. Existem outros tratamentos para acne que não seja enfiar hormônio no seu corpo, Clau. O hormônio que nós ingerimos quando tomamos anticoncepcional não é o mesmo hormônio que nós produzimos naturalmente no nosso corpo. Como eu disse, ele tem sutis diferenças que causam efeitos colaterais. E isso é muito sério.
Quando você toma um hormônio e para a produção natural do seu corpo, o processo de ovulação não acontece, você não tem aquela elevação da energia. Você não passa por aquele momento de a libido nas alturas. Você não passa por esse período. Você está se privando quando você elimina o seu ciclo. Pois é, usa outro medicamento para eliminar acne. Existem outras formas que não seja o anticoncepcional. Inclusive, a utilização a longo prazo pode trazer efeitos colaterais muito mais sérios. Porque tem gente que toma, diz que não sente os efeitos, mas podem ter certeza que hormônio sintético pode trazer prejuízos. E isso já são vários estudos que revelam isso. Não sou eu, Débora, humildemente que estou falando. Certo? Pois é, mas não utiliza isso não. Existem vários outros medicamentos, Rakutan, para quem tem acne, tratamento na própria pele. Então, o que acontece? Uns 15 dias antes de menstruar, dá uma atenção a mais à sua alimentação. O que eu quero dizer com isso? Durante esse período, uns 15 dias antes da menstruação, o ideal é que nós excluamos da nossa dieta o glúten, embutidos, óleo de soja e introduzir ômega 3, né? Que nós encontramos nos peixes. Agora eu vou falar um assunto polêmico. Assunto polêmico. Quem tá aí ainda? Quem tá aí ainda? Se manifeste que eu vou falar de polêmica agora. Existe uma substância encontrada no abacaxi. Vou falar de abacaxi, gente. Se vocês sabem a relação entre abacaxi... Comentem aí, vocês estão aí ainda? Vamos falar sobre abacaxi. Qual que é a relação que existe entre o abacaxi e homens? Tem homem online? Qual é a relação que existe entre o abacaxi e os homens? Fala aí, gente. Quem tem coragem de falar? Vocês não são tão tímidas assim. Nessa sala de aula aí, quem é que vai ser a pessoa mais espontânea para falar qual a relação entre o abacaxi e os homens? Já sei, então fala pra nós. Dizem, boatos comprovados, que o abacaxi adocica o sabor do sêmen. Então, para quem não sabia disso, ou para quem tava com vergonha de falar, como vocês podem perceber, eu não tenho muita vergonha de falar sobre sexualidade. Se vocês derem uma olhada no feed, vocês vão ter uma ideia sobre isso. Então, como eu não tenho vergonha, vocês estão aí envergonhadas, eu vou falar. Existem boatos de que o abacaxi adocica. Vocês vivem falando aí, gente, isso. Que o abacaxi adocica o sabor do sêmen. Que é quando a mulher quer engolir, taca abacaxi no homem pra adocicar o sabor do sêmen. E faz como? Você faz assim, você corta umas rodelas e dá pra ele comer. Bem simples, na verdade. Vilma. Então essa é a relação, para quem não sabia, entre o abacaxi e o homem. Mas não é só isso. O abacaxi, ele tem uma substância chamada bromelina. E essa substância elimina as cólicas menstruais. Gente, é sério que vocês não sabiam? É sério que vocês não sabiam? Fala a verdade pra mim, sejam sinceras. E o pior é que na maioria das vezes vocês são bem sinceras mesmo nas enquetes. Não sabia, ninguém sabia. Eu tava fazendo a piada aqui sozinha então. Me achando, fazendo a piada aqui. Com a relação do abacaxi com o homem. Pois é, gente, abacaxi adocica o sabor do sêmen. Pra quem não sabia, tá sabendo agora. E, para além disso, o abacaxi ajuda, porque tem uma substância chamada bromelina, que ajuda a eliminar as cólicas menstruais. Comer mais abacaxi, exatamente. Agora fiquei sabendo. Por vários motivos, né? Abacaxi sempre na geladeira de casa.
não é mesmo? Por isso, então a bromelina ela diminui a síntese das prostaglandinas, que é aquela substância que eu falei pra vocês, que provoca lá as contrações uterinas e que causa a cólica. Então sempre ter abacaxi em casa, seja por lá qual motivo que você escolher. Se é por conta de adocicar o sêmen ou se é por conta de cólicas menstruais. Nunca dispensem uma boa rodela de abacaxi. Ai, obrigada por esses corações. Outra coisa, incluir na sua dieta uma dieta anti-inflamatória com alho, cebola. Também ajuda na redução da produção das prostaglandinas. Então, alho e cebola, tem uma receita muito legal que eu estou utilizando durante essa desintoxicação alimentar, que se chama sobremesa brava. É mel, alho e cebola, tudo batido e misturado. É braba mesmo essa sobremesa. E é um remédio assim, não só para isso, mas para inúmeras enfermidades. Eu posso até passar para vocês também assim uma lista de coisas que esses 3 ingredientes juntos podem ajudar na dieta de vocês. E eu tomo 1 colher de sopa após cada refeição. É cebola, alho e mel. Muito importante. Outra dica importante, manter o quê, Fabi? Eu perdi o comentário. Então, nós temos que reduzir nesse período o sódio para diminuir aquele inchaço. Eu não sei vocês, mas eu fico bastante inchada. Então, eu preciso reduzir o sódio durante 15 dias antes da menstruação, já para não sentir aquele inchaço, aquele abdômen que parece... A gente tá menstruando, mas parece que tá grávida, que eu fico bem inchada mesmo. Então, reduzir o sódio é importante. Gengibre. Gengibre é uma arma. Gente, vocês soubessem. Se vocês soubessem a importância que tem o gengibre, vocês iam incluir em todas as refeições de vocês. Porque não é também só para cólica, para reduzir essa síntese de prostaglandina. O gengibre é bom para inúmeras outras coisas na nossa vida. Nossa, reduz a dor de cabeça, aquela cefaleia da menstruação. Então, utilizem gengibre, chá de gengibre, pedaços de gengibre, abusem do gengibre porque tá valendo. Então, eu já dei várias dicas pra vocês sobre cólica menstrual. Não tem desculpa pra dizer aí que não ama seu ciclo, que não ama o seu corpo. Já disse pra usar coletor pra não entrar em contato com sangue. Já falei pra vocês também que existe coletor que permite transar durante o sexo, porque teve muita gente que votou na enquete que disse que sente tesão. Então, pensa aí, você utiliza um coletor próprio pra isso, não tem contato com o sangue. Mas lembrando que... Já vou entrar no assunto do sexo agora. Vocês estão prontas? Já superaram plantar a lua? Posso entrar no assunto do sexo? Cadê os corações subindo? Vou entrar no assunto do sexo agora. Vocês estão prontas? Manda comentário aí pra eu saber se vocês estão prontas. Porque nós falamos aí de várias dicas. E eu vou deixar um e-book pra vocês sobre ginecologia natural. Esse e-book não foi eu que escrevi, é uma referência. E nesse e-book eu vou falar pra vocês... Vou deixar disponível, aliás, perdão. Estão prontas, né? Manda ver. Pois é, vou deixar disponível para vocês com todas essas receitinhas. Porque tem magnésio também, que auxilia muito durante esse período. Nós temos que utilizar magnésio não só por conta disso, né? Doutor Aurélio que eu diga, ele que fala bastante do magnésio. Então, vamos falar sobre sexo durante o período menstrual. Gente, 96% das mulheres... Pois é, Érica, utilize e nos conte relato. 96% das mulheres eliminam toxinas durante o período menstrual. E, pasmem, toxina de maquiagem. Essa vocês não sabiam. Não sabiam, tenho certeza. Nós eliminamos no nosso sangue toxina de maquiagem. Sabiam disso? E também um produto chamado parabeno, que é de creme de pele, óleo de pele, esses produtos que tem na sua composição o parabeno. A gente elimina bastante. Então, o que eu indico sempre? Utilizar o nosso querido e amado óleo de coco. Gente, óleo de coco, vocês não têm noção do que tem nesse óleo de coco. Óleo de coco serve para lubrificação, óleo de coco serve para aumentar a circulação sanguínea. Nossa,
hidrata, pode usar no cabelo, óleo de coco. Incluam na dieta de vocês. Eu vou fazer uma live só sobre óleo de coco. Me lembrem depois. Então, 96% das mulheres eliminam toxina de maquiagem durante a menstruação. Acreditem se quiser. Então, vocês disseram que estão prontas, eu vou entrar aí no assunto do sexo, que é bem delicadinho. Algumas mulheres ficam com a região muito sensível durante o período menstrual. E outras mulheres não. Elas sentem mesmo... Olha, pode, Vilma. Pode não, deve. Deve. Eu vou fazer uma live. Me lembrem depois, porque é muita coisa, muito paciente, enfim. Aí eu preciso atender a demanda aqui do Instagram e a demanda pessoalmente. Mas me lembrem de fazer uma live só sobre óleo de coco. E como vocês podem utilizar para fazer massagens gostosas. Que de massagem vocês gostam, tenho certeza. Aí, ó, óleo de coco é vida, Clau. Tá vendo que eu não tô mentindo? Eu não combino nada nos comentários. Por que que é legal o sexo durante o período menstrual? Para quem não tem muita sensibilidade. Porque nós sabemos que cada uma de nós é única. O que serve para mim, muitas vezes não vai servir para ti. E tudo bem. Então, para quem não sente muita sensibilidade, como aproveitar bem essa fase? Utilizando um coletor, a Thaís disse, coletor Liberdade, utilizando um coletor que não tem a pontinha, que ele é todo redondinho, e fazendo os seus exames regularmente. Se vocês não têm parceiros fixos, parceiros que fizeram exames, eu desaconselho o sexo no período, porque é uma facilitação de transporte de fluidos, porque durante a menstruação, o nosso colo uterino fica com aquele buraquinho aberto para passar o sangue menstrual. Beleza? Vocês viram a foto que eu postei no Stories hoje? Então aqui é a bolinha do colo. Tá vendo o furinho da minha mão? Aí, ó, eu fiz um colo uterino para vocês. Esse furinho aqui é o furinho do colo. Então, quando a gente transa menstruada, o que que acontece? Tudo vai passar. Então, muita atenção em transar sem camisinha durante o período menstrual. E como eu disse para vocês, não sintam nojo de si mesmas. Mas o ideal é que converse com o parceiro. Pelo amor de Deus, não me passa vergonha, não. O que acontece? Eu tenho um seguidor que me disse que foi ficar no rally rola com a menina aos 45 do segundo tempo, quando já tava lá, e quando eu digo lá, é literalmente lá, uma enxurrada de sangue na cama. Aí não dá, né, meus queridos? Minhas queridas, temos que ser abertas com os nossos parceiros e deixar claro, porque tem muitos parceiros que não se importam, muitos mesmo. Eu conheço vários que isso é neura nossa, neura de mulher, porque os homens, a depender do homem também, depender do homem, não é todo homem não, mas a maioria, pelo menos os meus seguidores, os homens com que eu conheço, os homens com que eu saí, sangue de menstruação, tranquilo para eles. Então esse nojo é feminino, foi incutido na nossa mente, foi colocado na nossa mente pra gente sentir nojo de nós mesmos, pra gente se odiar como pessoa também. Agora já tô partindo para a parte emocional e analítica da coisa. Nós somos programados, homem e mulher, pra nos achar uma porcaria. Pasmem, eu não sei se vocês estão preparados para isso, mas com o tempo vocês acostumam. Não deixem de me seguir, não. Nós somos programados para isso. Existe todo um processo, todo um sistema que nos programa para nos manter num cercadinho. Vocês entendem? E com a mulher é um pouco mais acentuado. Por quê? Porque nós temos essa questão do ciclo, nós gestamos, entendem? Mas isso prova que nós somos fortes, porque nós fazemos tudo o que o homem faz sem sangrar. Ou sangrando, né? Eles fazem sem sangrar. Já aconteceu com você, mas não desistiu? O que exatamente aconteceu com você, Linda? Esse nojo é uma crença que temos que quebrar. Obrigada, Clau, por esse comentário. Exatamente, esse nojo mesmo. O sangue é puro. Uma criança, uma vida seria gerada ali.
E eu falo isso agora, eu vou falar de forma bem pessoal, vou aproveitar que nós estamos aqui nessa sala de aula bem íntimas. Eu vou aproveitar para falar que... Opa, cliquei aqui no negócio do notebook. Que eu já senti isso. Esse nojo, essa repulsa. E isso causa um impedimento para a hora do ato sexual que vocês não fazem ideia. Você fica travada, não curte o momento. A preocupação, mesmo com o parceiro sabendo. Então, assim, diquinhas, né? Pra quem quer. A primeira de todas, chuveiro. Chuveiro. Tá menstruado, quem é que já fez um chuveiro aí, menstruado? Quem nunca fez no chuveiro não tá vivendo, viu? Tá só vegetando e existindo. Quem já fez aí no chuveiro? Respondam aí pra mim. Sexo no chuveiro menstruada. A primeira dica de todas. Pra quem tem um tesão louco aí durante a menstruação, que eu botei lá na enquete, eu achei que o tesão ia ganhar. Tem muita gente que sente ódio, né? E quando a gente fala ódio do período menstrual, eu tô dizendo ódio de mim mesma. Eu tô me odiando. Vocês entendem quanto isso é pesado, forte? Pesado não é a gente falar de abacaxi para adocicar sêmen. O que é pesado pra mim, pessoalmente, e eu vou falar, eu não tô aqui pra poupar palavras, não. Quem quiser ir embora, assim, sinto muito, com o coração partido. Mas eu tenho que falar pra vocês, pesado pra mim não é dizer, pode transar no período menstrual. Planta a lua, isso não é pesado pra mim. Pesado pra mim é dizer que você odeia no período menstrual. Odeia o seu ciclo, odeia a variação hormonal, isso é pesado pra mim. Então, muito cuidado. Muito cuidado com as palavras que você anda regando na sua vida. Qual é a mentalidade que você está regando? O que a sua autoestima diz sobre quando eu digo eu me odeio durante o meu ciclo? Pensa nisso aí. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Muito sangue, não sabia onde pôr a cara. Falei, relaxa, isso não vai tirar meu tesão. E a gente continuou. Muito bom. Elisa, gostei do seu relato. Gostei do seu relato, você foi bem forte. Então é isso, no chuveiro era onde mais sentia a vontade. Exatamente. Então, se vai te deixar mais à vontade, vá pro chuveiro. Vá pro chuveiro. Agora, quer fazer na cama? Coloca uma camisa preta. Aquela que todo mundo tem jogada no fundo do guarda-roupa. Coloca uma camisa preta, porque aí você faz o que tem que fazer. Terminou, retira a camisa, já coloca no cesto para lavar roupa, não sujou lençol, não sujou nada. A camisa preta já tá ali pra aquilo mesmo. Se você encarar o sangue menstrual como um fluido normal da relação sexual, você vai conseguir aproveitar o tesão mesmo estando nesse período. E como eu disse, eu vou repetir, se estiver utilizando coletor menstrual, aí, minhas amigas, é só felicidade, só felicidade. Falar outra coisa pessoal aqui agora. Quando eu tô um dia antes do meu período, nossa senhora, um fogo que alastra pelo corpo. Aí eu vou desperdiçar isso por causa de sangue. Isso depende muito do parceiro também. Viu, gente? Repito, depende do parceiro, sejam abertas, aprendam a conversar com o parceiro de vocês. Aprendam a conversar com o parceiro de vocês. Então, resumo da live de hoje, porque eu já falei bastante, né? Já dei a dica aí da camisa. Tem a posição também, se você ficar deitada, coloca uma almofada embaixo do quadril. E aí, com a almofada embaixo do quadril, a penetração vai acontecer nesse sentido. Então, não vai ter aquela coisa do derramar. Então, aqui, ó, tô deitada em cima. Então, a penetração tá acontecendo aqui. Pronto, aqui, ó, em cima dos comentários. Entenderam? Então, tem alternativas. Então, com o útero mais elevado, aqui, ó. Eu tô muito boa de desenho hoje, né? Fiz um colo do útero pra vocês, fiz aqui a posição, ó. Sarra. É só inclinar, que aí não vai sangrar, não vai ter contato. Gente, vocês têm alguma dúvida sobre o tema da menstruação? Falem pra mim, abram o coraçãozinho de vocês, que eu tô aqui abrindo o meu também e falando com vocês sobre esse assunto que ainda é um tabu. Como eu disse antes na outra live, a gente vai comprar, parece que tá pedindo
Hoje eu acredito que tem um pouco de tabu, mas não é tanto. Mas antes a gente ia comprar, parecia que tava pedindo droga. Ai, me dá um absorvente, me dá um absorvente. É igual comprar pílula do dia seguinte. Quem tem vergonha de comprar pílula do dia seguinte aí? Fala a verdade. Fala a verdade aí. Alguém tem vergonha? Vocês se sentem estigmatizadas por comprar pílula do dia seguinte? Falem aí pra mim, enquanto eu olho aqui, se eu esqueci de falar alguma coisa pra vocês de curiosidade sobre o ciclo menstrual. Nós falamos bastante coisa. Falamos sobre quantidade, falamos sobre coloração. Aliás, coloração nós não falamos. Qual é a coloração normal? O primeiro sangue é o spotting. É um sangue que vem nos primeiros dias. Pode ser um borrão. Esse sangue... Aí vocês estão falando que tem vergonha, né? Pois é, mas não deveríamos ter, né? Então esse primeiro sangue dos 2 primeiros dias ou do final, esse sangue, o spotting, ele é marrom. Então se você está tendo um sangramento marronzinho aí, ok, nos primeiros dias. Agora curiosidade sobre coloração de sangramento pós-ovulação. Por que é importante a gente conhecer o nosso corpo? Porque a gente já percebe sinais. Sangue rosinha claro depois da ovulação significa... Depois de 9 meses você vê o resultado. Sangue rosinha... Nossa, explodiu de coração aqui agora. Sangue rosinha claro... Vou fazer, Érica, pode deixar. Sangue rosinha claro depois da ovulação significa gestação, que é um sanguezinho que sai... que significa processo de nidação, que é quando o óvulo fixa na parede do útero, óvulo fecundado. Então, quando acontece a fecundação, sai um sangue rosinha claro depois do período ovulatório. Quem já teve bebê e teve esse sangramento, pode relatar aqui nos comentários para as outras verem. Vilma nunca ouviu falar do coletor, é um copinho. Eu vou deixar uma foto para vocês, mas vou mostrar o meu também. Clau, é a posição que você está colocando. Empurra ele mais para o lado do ânus, que você vai ver que a posição vai ficar correta e você não vai ter mais problema. É muito tabu. É muito tabu, Mara, mas eu acho que é muito mais vergonha você ter uma DST. Então você... Toda vez que você pensa, ai, que vergonha de comprar, você pensa, qual que é a vergonha maior? É ter uma DST e ter que ir depois no posto? Ou, eu nem falo de gravidez, eu falo de DST mesmo. IST, que nós estudamos que agora é infecção sexualmente transmissível, porque o que se transmite é a infecção. Não se transmite a doença, se transmite a infecção. Então, quando eu penso na vergonha... Qual que é a vergonha maior? É ter uma DST e ter que tratar algo que pode não ter cura. Vergonha de... Essa aqui é o puxão de orelha sobre a vergonha de comprar camisinha. Ou a vergonha de ter uma DST depois. Ou todas as crises que acometem uma gravidez não planejada. Então, pensem sobre isso. O que é uma vergonha maior? Né? Vamos fazer o cálculo aí. Tudo na vida a gente tem que calcular. Vê se vocês têm perguntas aí... que eu vou ver se eu ainda tenho alguma coisa pra falar. Ah, tá. Ai, toda hora eu lembro de uma coisa. Agora já tô seguindo a live em assunto variado. Ereções clitorianas e circulação sanguínea acontecem melhor no período menstrual. Porque ali o sangue vai estar circulando. Então vocês vão ter uma ereção clitoriana e facilidade de orgasmo muito maior durante o período menstrual. E também porque nós estamos com mais tesão. O orgasmo tem muito a ver com a fantasia e com o tesão do momento. Não é uma coisa fisiológica somente, uma coisa química, vocês entendem? Então, o que acontece? No período menstrual, o sangue está circulando, ele está ali, como é que eu posso dizer, acumulado nessa região. Então, não sei se vocês sabem, mas para gozar, calma que eu vou fazer live só sobre isso. Mas só para dar um ganchinho aqui sobre essa coisa do sexo durante a menstruação. Então, não desperdiça, Érica, não desperdiça. Não desperdiça, dá um fogo danado por conta da variação hormonal.
Entendeu? Então, e também por causa disso que eu tô falando. Vocês sabiam que o clítoris entra em ereção? Eu amo falar clítoris, porque tem gente que fala que é clitóris, né? Mas eu já vi que as duas formas estão corretas. Então vocês podem falar como eu, que eu só sei falar clítoris ou clitóris. Vocês sabiam que o clitóris entra em ereção? E eu choquei um total de quantas pessoas? Nesse período, o nosso clítoris entra numa ereção muito mais forte. Ele fica entumecido de sangue, super poderoso. E o clítoris não é só aquele botãozinho. Já estou entrando em outro assunto, mas faz parte aqui do nosso assunto sobre a menstruação. Então, nesse período, ele fica, tipo, super poderoso. Então, por isso que é mais fácil de gozar. E também por conta dessa variação hormonal, que nós estamos, assim, bem com tesão, mas é tudo, ó, tudo mental. Vai pensando aí mais coisa que eu vou ver se... Eu vou olhar de novo aqui para as minhas anotações para ver se eu estou esquecendo alguma coisa. A parede vaginal fica mais aquecida. Tem mais circulação sanguínea. Quanto mais sangue, mais orgasmos. Quanto mais sangue circulando naquela região ali, mais orgasmos. Vocês têm alguma pergunta sobre menstruação? Eu estou esperando as perguntas chegar. E enquanto eu vou olhando aqui, vai vindo os insights e eu vou falando para vocês. E aí, quem vai plantar a lua? Quem vai plantar a lua? Quem vai plantar a lua? Vamos pro resumo? Vamos pro resumo da live? Eu já vou encerrar, Clau. Ô, Érico, o problema é não transar. O único problema que você tá trazendo pra ti aí é economizar o orgasmo. O problema também é a questão que eu falei sobre a porta de contaminação. Exige muita confiança e exige responsabilidade, mas não é proibido. Ame o seu sangue, ame tudo que sai de você, ame porque o sangue não é sujo. Nosso sangue não é sujo. Nosso sangue é puro. Nosso sangue é fertilidade. Então, pois eu tô dizendo, faça uma experiência e todo mundo me conta depois. Eu adoro receber feedback. Às vezes eu não consigo responder todo mundo no direct, mas eu leio. Então vocês podem me mandar. Então, resumo da live de hoje, porque eu também não vou ficar aqui prolongando demais. Nós falamos por que amar os nossos ciclos. Porque nós temos fases, assim como a lua. Entendem? Nós somos como estações do ano. E tudo bem se tem dias que nós estamos como o inverno. Tudo bem a gente se recolher em períodos que nós nos sentimos mais estressadas, mais carregadas, cansadas. Mas também nós precisamos entender essa fase e se amar nessa fase também do inverno. Vocês estão me acompanhando? Então nós estudamos hoje sobre como amar os nossos ciclos, como amar cada fase da lua. Aprendemos sobre plantar a lua, o sangue da fertilidade. Quem fizer a experiência me conta depois. Eu vou fazer a experiência e vou contar para vocês. Se virem, vou diluir em água, vou regar minha orquídea e vou contar pra vocês qual foi o resultado. Eu tenho certeza que ela vai ficar bem mais florida. Eu tenho certeza que o meu sangue é saúde. É puro, é estéril. Vem o corpo, eu acho tão injusto. Por quê? Porque o nosso corpo trabalha ali durante 14 dias só para preparar aquele sangue, aquela caminha. Aí só porque não aconteceu a ovulação. Quando ele é liberado, ele é tratado como se fosse uma coisa muito nojenta, quando na verdade não é. Não sejam injustas com o corpo de vocês. Não sejam injustas. Então, aprendemos a amar o nosso ciclo. Depois nós falamos sobre anticoncepcionais e o porquê que eles devem ser banidos da nossa vida.
Eu vou fazer uma live só sobre contraceptivos. Mas de antemão, pensem sobre anticoncepcional. Você privar o seu corpo de um ciclo fisiológico natural não é a melhor alternativa de contracepção. Então, nós entendemos que quando nós tiramos do nosso dia a dia essa variação hormonal, esse aumento de progesterona, aumento de estrogênio, quando nós eliminamos isso, o processo de ovulação, nós estamos colocando em risco a nossa libido. E a libido não é só sexual, é a libido, energia da vida, é tesão para trabalhar, é tesão para criar projetos novos, é tesão para ir correr atrás de dinheiro, é isso mesmo. Então, muito cuidado com a privação hormonal, a privação do ciclo. Porque aquele sangramento que acontece no intervalo não é menstruação, é privação hormonal. Então, nós falamos sobre anticoncepcionais hormonais e a importância de ciclar, porque progesterona e estrogênio estão ligadas a ossos saudáveis, pele saudável. Falamos também sobre funcionalidades que esses receptores de estrogênio têm durante todo o nosso corpo. Então, quando nós tomamos anticoncepcionais sintéticos, esses hormônios eles não são específicos para o útero. Eles estão circulando na sua corrente sanguínea todinha. Então, eles estão se associando aí com outros receptores hormonais e isso pode causar efeitos colaterais a longo prazo. Depois que nós falamos sobre anticoncepcionais, nós falamos sobre métodos de recolhimento do sangue. Aí nós falamos sobre coletor. Eu disse para vocês que eu vou trazer um coletor novinho para mostrar e ensinar como usar. Aí falamos sobre o absorvente externo e eu falei sobre o absorvente interno, o super, que ele deve ficar entre 3 e 4 horas somente, que não pode ficar mais tempo porque ele suga não só o sangue, mas como o nosso muco. O nosso muco cervical, ele serve para proteger, na nossa microbiota natural, para proteger de infecções, proteger de vaginoses. Então, quem tem muita infecção de repetição, o ideal não é utilizar o absorvente interno. Aí eu falei para vocês que o odor da menstruação é por conta do sangue entrando em contato com o ar. Então, quando o sangue oxida, ele desce, vai para o absorvente, fica ali horas e entra em contato com o ar e por isso o odor. Mas se o sangue não tivesse odor, vocês iam ter tanto nojo dele assim? Sejam sinceros. Aí depois que eu falei sobre métodos de recolhimento, eu falei sobre cólicas menstruais e dei aqui algumas receitinhas, alguns alimentos. Falei para vocês sobre as prostaglandinas, que são as substâncias que contraem o útero e provocam as cólicas. Aí eu expliquei para vocês que quem toma remédio para cólica deve tomar 3 dias antes. Porque se eu tomar no dia da menstruação, não vai resolver. E aí nós falamos sobre esses alimentos, né? Falei sobre gengibre, falei sobre chá de orégano. Eu esqueci de falar do chá de orégano. Pois é, tá todo mundo aí dizendo que não. Então vamos passar a usar coletor. Aí a gente vai eliminar assadura, desconforto, abafamento, né? Então eu vou fazer uma live sobre coletor, porque eu acredito que nós temos que evoluir, certo? Então, a mulher moderna não é que a mulher moderna não precisa menstruar. A mulher moderna não precisa sofrer com menstruação, porque existem métodos de passar por esse ciclo, aceitar o ciclo, entender que é um sinal vital do nosso corpo e se eu utilizo hormônios sintéticos, ai gente, a live vai acabar. Ai, eu só tenho 24 segundos, mas vocês entenderam. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Eu não vou voltar porque eu já falei demais. Volta amanhã. Vai ter live amanhã também. Não esse horário, mais cedo. Mas vai ter live amanhã também e nós vamos continuar falando sobre fase folicular. Um beijo pra vocês, lindas, maravilhosas.